Você se sente intimidado de ir na academia? A academia já não costuma ser um lugar muito tranquilo para a maioria das pessoas. É um ambiente de vaidade, de comparação, de competitividade, e com isso vem também a vergonha, o sentimento de inadequação. E para os gays tem uma camada extra aí no meio, que é o fato de que a academia muitas vezes é vista como o ambiente típico do hétero topzera. Aquele hétero saradão, folgado, cheio dos bro, né, que é amigo de todo mundo, canta as meninas e não gosta de gay. Eu conversei com alguns seguidores do canal e com os apoiadores também, e é curioso porque essa percepção pode variar loucamente. Nas grandes cidades, nas academias de rede, especialmente aquela amarelinha que todo mundo conhece, as academias são todas vistas como um antro de gays. E aí tem dois problemas, né? Se você não é padrãozão, os caras nem te olham, rola aquele desprezo igual balada. E se você é padrão, aí rola o inverso, os caras te comem com os olhos. Muita gente inclusive reclamou até daquela galera que força a barra, né, no vestiário, no banho, no mictório. A gente conhece as histórias. E para as pessoas que frequentam academias de bairro ou em cidades menores, aí a academia ainda é vista como esse ambiente de machismo, onde um cara mais inseguro, mais magrinho, mais gordinho, já recebe vários olhares. E se for efeminado, então pior ainda. Ou seja, se correr, o hétero pega, se ficar, a bicha come. Mas e aí? Academia é coisa de gay ou é de hétero? E como é que você pode aprender a superar esse medo? Gente, para você ver como esse medo de academia é comum, ele tem até um nome, até um termo em inglês. De intimidation, a mistura das palavras em inglês gym, academia, e intimidation, intimidação. Uma pesquisa de 2019, feita com 2.000 americanos e divulgada pelo New York Times, revelou que 50% deles tinha medo de ir numa academia. E 10% revelou que essas questões psicológicas são o principal motivo para não ir. Então é muita coisa. Essa intimidação pode surgir como vários sentimentos. Tem aquela ansiedade de estar num ambiente novo, fazendo uma coisa nova. Tem o medo de não saber mexer nos pesos, mexer nos aparelhos. E tem a vergonha do próprio corpo, o medo de ser julgado pelos outros. E aí tudo fica pior no contraste, né? A gente super com medo de errar, de passar vergonha. E os caras lá super confiantes, é tudo a gente encanado com o corpo, com a barriga, com os pesos que a gente levanta. E os caras lá tudo grandão, saradão, levantando 100 quilos. Isso já seria ruim para qualquer pessoa, mas para nós, puxa aquele nosso trauma lá da época da educação física, lembra? Que a gente não era bom de futebol, a gente não era digno de conviver com os héteros e se tinha qualquer competição, a gente era humilhado. Aí você adiciona as questões de homofobia, de machismo e pronto. Dá para entender que a academia nem sempre é um lugar onde a gente quer estar. E aí, eu acho que tem um bom começo. Você precisa estar na academia. Se a sua questão é só saúde, é só sair do sedentarismo, existem muitas opções de atividade física. A gente tem um problema do Brasil que é confundir exercício com academia. E isso vem de uma série de questões estruturais em um país que nunca investiu em esporte, em espaços públicos para a população. Então a atividade física foi praticamente sequestrada, cooptada pela iniciativa privada e a academia de ginástica é o formato mais barato para os dois lados, para o empresário e para o cliente. Mas às vezes vale pensar se você não prefere correr, fazer uma yoga, fazer uma dança, fazer um esporte coletivo. Várias cidades já têm times gays de futebol, de vôlei, de rugby. Algo que se adeque mais ao que você quer e onde você se sinta bem. Mas eu entendo que isso tudo custa mais caro, pode ser mais complexo, né, em termos de tempo, logística, depende de outras pessoas. Então, ok, tudo bem. Tem que ser academia. E aí, como é que você supera a gym intimidation? Primeiro, já que eu falei aí que exercício físico virou um produto a ser comprado, vamos usar isso a nosso favor. Esse é um dos poucos casos em que a gente pode usar aquele argumento escroto de eu tô pagando, então eu tenho direito. Você precisa fixar aí na sua cabeça que você tem todo o direito de estar na academia, tanto quanto o hétero, tanto quanto o gay sarado. O seu dinheiro é exatamente igual ao dinheiro deles. Segundo, você também tem o direito de errar e de não saber fazer. Se você está indo pela primeira vez, está lá nos seus primeiros meses, é absolutamente comum você não saber fazer. Peça ajuda aos instrutores. Se for preciso, insista, porque é para isso que eles estão lá. De novo, aquela coisa de você tá pagando. Para a galera mais nerdinha como eu, que gosta de estudar tudo, analisar tudo,
você pode se preparar antes. Entra online, pesquisa os aparelhos, como se usa, como se faz. Tem um monte de site, um monte de app que ajuda nisso. Outra coisa que ajuda na sensação de controle é transformar a academia num ritual. Por exemplo, preparar a sua roupa um dia antes. Minha dica aqui são as roupas da Insider, que são lindas, são confortáveis e para academia a gente precisa de roupa confortável. E além de tudo, tem duas qualidades que ajudam muito. Elas têm uma tecnologia anti-odor, então nada de ficar com aquela roupa cheirando a suor. E elas não desbotam. Você pode usar o tempo todo, jogar na máquina e lavar sem medo. E aí você já bota direto no corpo, porque não precisa passar. Olha que maravilha, ela desamassa com o calor do próprio corpo. E claro, ela não serve só para academia, né? Tô aqui apresentando o vídeo com um lookinho 100% Insider. Eu fui de Insider na última reunião com os parceiros do canal, então eu tô sempre bem vestido. Você me conhece, né? Eu gosto de coisa simples, prática, confortável, bonita e durável. Então, para mim, esse tipo de camiseta é coringa, eu uso sempre. E você vai amar também. Usando o cupom GAYNERD no link que está no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado, você pode conseguir até 30% de desconto na sua primeira compra. Clica aí no link que o cupom já vai entrar automaticamente no seu carrinho e ele pode ser combinado com as outras promos que tem no site. Então corre que vai valer muito a pena. Aliás, essa parceria me lembra uma outra dica para superar a de Intimidation. Leva um amigo. Ele pode ajudar a tirar suas dúvidas, vocês podem aprender juntos, ele vai te distrair mais, você não vai focar tanto nas outras pessoas. Uma grande parte da nossa intimidação é se sentir sozinho, né? Ainda mais que os bro, fortão, saradão lá sempre tem 1 milhão de amigos, né? Conhece todo mundo. Tem academia que parece concurso de popularidade. Outra coisa para te distrair, te ocupar, te motivar. Prepara uma playlist incrível com as suas músicas favoritas, as que te deixam mais à vontade ou as que te dão mais gás, que melhoram a sua autoestima. E o bônus é que você não vai precisar ouvir aquele papo chato, né, de hétero, ou aquele cara que fica gemendo no supino, né, para fingir que tá levantando muito peso. Aliás, se você não quiser lidar com esse tipo de coisa, tenta ir fora do horário de pico. Eu sei que nem todo mundo tem vida de herdeiro, né, mas se você conseguir se organizar, faz uma diferença enorme. Inclusive porque você não vai precisar revezar aparelho, né, que é a coisa número 1 que a gente mais odeia em academia. Mas tem que revezar, hein, gente? E também na ideia de transformar a academia num ritual, tenta ir sempre no mesmo horário. Se for o caso, começa com treinos mais curtos, né, de 30 minutinhos, depois passa para 40, para 50, para 1 hora. Mas ok, tudo isso está ali num nível prático e a gente sabe que muitas dessas batalhas, na verdade, estão aqui em cima, né, estão na nossa cabeça. E aqui vem o grande desafio, reconfigurar a mentalidade que você tem em relação à academia. Quando eu era moleque, eu tinha medo de academia. Na verdade, eu tinha medo de qualquer coisa que envolvesse esporte e competição. Meu pai me colocou cedo para fazer natação, eu tinha uns 10 anos, e eu odiava, eu achava tudo péssimo, assim, quando tinha competição, eu sempre afundava meu time. Até hoje, um dos cheiros que eu mais odeio na vida é cloro de piscina. E eu era aquele típico menino sensível, artístico, inteligente, que era muito mais da cabeça do que do corpo. Eu falei um pouco sobre isso naquele meu vídeo sobre a minha infância gay. Clica aqui para assistir. Então, toda a minha infância, minha adolescência, até o início da vida adulta, eu caí naquela falácia que é essa separação. Existem os inteligentes, os que leem, os que cuidam da cabeça, e os bonitões, né? Os fortes, os que só sabem cuidar do corpo. E óbvio que, né, aquela coisa, os inteligentes são os melhores. E isso, na verdade, era uma invenção da minha cabeça para me fazer me sentir melhor, me fazer me sentir menos inadequado, porque eu era muito magro, porque eu era ruim de esportes, porque eu não gostava de futebol. Mas isso me manteve anos acreditando que eu não podia estar num espaço como aquele. Eu não podia treinar, eu não podia cuidar do corpo, eu não podia ser vaidoso. E isso só serviu para me atrasar, porque a gente é tudo, a gente não é essa divisão. Você pode ser um cara que cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, da sua aparência e que também sabe ser inteligente, sensível, carinhoso. E para piorar, isso misturou com a encanação que eu tinha com o meu corpo. Eu sempre fui uma criança super magra que não engordava de jeito nenhum, aliás, até hoje. E ao mesmo tempo, eu vi os meninos super atléticos, né, na adolescência, ganhando músculo, tal, e eu todo franzino. E eu tenho certeza que essa diferença de corpo foi um fator chave na minha homossexualidade, assim. Eu queria ter aquele corpo, né, nos dois sentidos da palavra ter. Inclusive, para acompanhar esse vídeo, eu vou fazer um outro exclusivo para os apoiadores do canal, abrindo meu coração exatamente sobre isso, sobre todas essas encanações com o meu corpo que moldaram a minha autoestima, a minha sexualidade, o meu tesão e o longo processo para superar isso, né, que ainda não está 100% superado. Em breve vai estar no ar.
E aí uma das coisas que eu aprendi na academia, mesmo com medo, mesmo com vergonha, foi me permitir o direito de começar do zero, de começar fraco, de não saber as coisas, que sempre foi algo que eu odiava, né? Assim, o menino inteligente não saber alguma coisa, não ser instantaneamente bom em alguma coisa, era a morte para mim. Então eu acho que o processo de ganhar autoestima não foi necessariamente de ganhar músculo. Você vê aí que eu não sou um cara super musculoso. Isso aqui sou eu depois de 20 anos de musculação. Mas um processo de ganhar gentileza comigo mesmo, de ganhar generosidade comigo mesmo. Me dá espaço para ser exatamente quem eu sou, para evoluir no ritmo que deu, no jeito que deu, né? No jeito que eu estava confortável comigo mesmo. Então, mesmo essas pequenas evoluções já foram o suficiente para eu me achar mais bonito, mais confiante, porque eu acho que uma parcela dessa confiança não vem só de uma coisa física, vem de você insistir, de você perseverar, de você prometer uma coisa para você mesmo e cumprir. Uma coisa que a gente percebe, e isso qualquer pessoa com anos de academia vai confirmar, é que as outras pessoas estão cagando para sua presença. Ninguém está ali olhando milimetricamente tudo o que você faz, ninguém está tirando sarro de você, ninguém está competindo secretamente com você, ninguém se importa. Quem fica olhando o que o outro está fazendo é só esses gimbrô gigantão que a vida deles é estar na academia, a socialização deles é estar um com o outro e eles são fascinados um com o outro, né? Eu já falei sobre isso naquele meu vídeo sobre hipermasculinidade. Mas é isso, eles só olham um para o outro, né? Você não precisa ficar encanado, não precisa ficar com medo. E outra coisa importante, vai celebrando as suas vitórias, todas as suas vitórias, todas. Se você foi 3 vezes nessa semana, se você testou um aparelho novo, se você subiu a carga, nem que seja de 1 quilo para 2 quilos, foda-se, celebre, se celebre, porque você merece ser celebrado e ninguém vai fazer isso por você. Não adianta achar que só vai valer a pena quando você tiver 10 quilos a mais de músculo e um monte de gominho na barriga. Porque às vezes não é nem isso, cara, às vezes é saúde, é disposição, é essa autoestima que vem da gente se cuidar, da gente se respeitar, da gente se celebrar. Então agora me conta você nos comentários, como é a sua relação com a academia? Você sente de intimidation? Como é que você lida com isso? E se você já sentiu, mas não sente mais, conta pra gente também como é que você superou, que dicas que você dá. No final, eu nem tive tempo pra falar sobre gays se pegando na academia, né? Mas isso é papo para outro futuro vídeo sobre esse outro lugar mega complexo pra gente, que é o vestiário. Tem a ver com esse clima de pegação no ar, tem a ver com esse despertar do desejo, por exemplo, lá na minha época da natação, tem a ver com vergonha da nossa nudez, do nosso corpo, o tamanho do pinto, enfim, mil coisas pra gente falar. Se você quer ver um vídeo só sobre isso também, me conta aí nos comentários. A gente se vê em breve, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.